Fala pessoal do Geek Pop News, aqui é a Yara, redatora do portal. Hoje a gente está com o Justino Pereira, autor do livro História da Terceira Guerra Mundial. Oi, Justino, obrigada por topar bater esse papo com a gente. Fala um pouquinho sobre você, sua jornada até aqui. Oi, Ara. Oi, pessoal. Tudo bom? Bom, meu nome é Justino Pereira, como a Yara disse. Eu sou jornalista, também sou artista plástico e trabalhei a minha vida inteira com comunicação, trabalhei com marketing também e sempre trabalhei bastante com coisas, digamos assim, mais da realidade, e até resolver publicar esse romance, que é a história da Terceira Guerra Mundial. O meu primeiro livro foi um livro-reportagem que eu publiquei já faz um bom tempo, chamado Pavilhão 9, o Massacre do Carandiru, que conta um massacre de presos que houve lá em meados dos anos 90. Também publiquei um livro de poemas chamado A Vitória das Formigas, e durante a pandemia de Covid, eu fiz uma ação artística que resultou num livro intitulado Diário Artístico da Pandemia, em que eu falo sobre a, a pandemia na vida de todos nós de um ponto de vista da arte, através de peças artística. E como eu disse aí, peças artísticas, e como eu disse para a Yara, eu estou nesse exato momento em mudança da loucura de São Paulo para a beleza da Serra da Canastra, no interiorzinho de Serra da Canastra, ao lado ali de Vargem Bonita, São Roque de Minas. Então, essa é a minha jornada até aqui. E como que surgiu a ideia de escrever a história da Terceira Guerra Mundial? Yara, sabe que jornalistas da minha geração, todos eles, ou eu diria uma boa parte, sempre quiseram viver de escrever romances, né? A gente acabou mais ou menos no jornalismo porque era uma chance real de viver da palavra, né? De estar perto da literatura, mesmo que a palavra sobre as coisas do mundo real. E aconteceu que em 2017, veja que já fazem quase 10 anos, eu estava fazendo um mochilão com a minha esposa, passamos quase um ano rodando o mundo de mochila nas costas, e a gente estava lá na Austrália, e eu comecei a ver umas pessoas que eu conversava lá, uma preocupação que para a gente aqui no Brasil seria uma coisa meio impensável, não é, na nossa realidade, mas a preocupação deles era que a Coreia do Norte jogasse bombas no norte do país, porque no norte da Austrália, a Austrália é redonda, né, parece uma pizza, e por alguma razão acho que os mísseis chegavam lá. E eu fiquei pensando, para a gente essa é uma realidade irreal, digamos assim, surreal. Mas aí eu sei que isso eu lia sempre nos jornais, e eu fiquei pensando, o que será que acontece se esse cara jogar uma bomba mesmo, o presidente lá da Coreia do Norte? Então eu fiquei pensando, bom, se ele atacar a Coreia do Norte, ele é aliado à China, os Estados Unidos e seus aliados vão ter que reagir, vão retaliar alguém, vão atacar um país ligado ao bloco da China. Aí a China vai atacar outro país ligado ao Ocidente. O Ocidente vai. E quando a gente visse, a gente ia estar no meio de uma guerra. Bom, eu pensei isso e esqueci. Não é? E indo no braço seguinte da nossa viagem de avião da Austrália até a Europa, eu perdi o sono, uma viagem longa, né? E falei, bom, vou escrever alguma coisa. E pensei, vou escrever como se o presidente da Coreia do Norte estivesse contando como é que aconteceu essa bomba lá, bomba cá, não sei o quê. Bom, eu sei que eu acabei escrevendo durante umas 6 horas o voo quase todo, e no final das contas esqueci aquilo ali. Foi só para coisa de quem estava com insônia. Anos depois, eu pensei, falei, pô, o mundo está numa situação, o planeta está numa situação que eu acho que talvez caiba escrever, não num livro de história, né, não um livro de ciências sociais, de política, de relações internacionais, mas um romance sobre isso.
essa parte que eu escrevi nesse voo, que acabaram sendo, como eu disse, umas 30 páginas, eu não usei no livro, não usei nada, pelo menos não que eu me lembre. Né? A gente, talvez inconscientemente, até pegue umas coisinhas, mas eu deixei para lá, inclusive que era uma parte chata para caramba. Não era boa literatura. Mas isso aí foi o start para eu começar a escrever algo que é uma mistura de ficção científica, de thriller político. Eu quis fazer, como boa parte da minha geração, eu sou muito ligado na cultura pop, nos seriados de TV, nas séries de ficção científica. Eu cresci vendo, assistindo, lendo, e eu pensei, bom, eu vou escrever com essa pegada. Né? Então, como é que seria a vida de três jovens se tivessem que lidar, cada jovem na sua parte do planeta, cada qual com a sua preocupação, com a sua responsabilidade, tivesse que lidar com um mundo que entrasse numa guerra. Então, foi assim que eu quis escrever, mas eu quis escrever algo que falasse mais num tom de ficção científica. Eu não quis falar sobre o que acontece no dia a dia do nosso mundo, porque as pessoas já tem muito jornalista fazendo, é só ligar o computador, ligar o celular, ligar a televisão que vai ver. Então, eu quis contar uma boa história, mas que tivesse isso aí como contexto. E uma coisa bem interessante da sua história é que o narrador é uma inteligência artificial. E como que surgiu essa ideia? E eu passei um pouco mais de 2 anos escrevendo esse livro. Escrever livro dá um trabalho danado, né? Eu lembro que eu li que alguém disse que escrever um romance tem dois grandes prazeres, né? Quando você acaba e quando você termina, e que no meio é você se livrando dos obstáculos. Escrever é cansativo, mas é muito prazeroso também. À medida que eu fui escrevendo, a princípio eu não sabia muito bem quem seria o narrador. Talvez fosse uma narração dessas que a gente vê em romances em terceira pessoa, que é um narrador que não existe, é um narrador que não é um personagem, né? Mas à medida que eu fui escrevendo a História da Terceira Guerra Mundial, a inteligência artificial foi ganhando volume, ganhando espaço nas nossas vidas, né? Se você for pensar, sei lá, 2, 3 anos atrás, ninguém falava em chat GPT, né? O chat GPT não existia. E de repente ela tomou conta de tudo. Então eu vi e falei, bom, faz sentido, e eu quis fazer assim. Eu vou falar desse mundo, onde está havendo uma terceira guerra mundial, mas vou botar na boca de um personagem que está no futuro contando. Então ele não vive no momento presente da guerra, da terceira guerra mundial, e cabe que seja uma inteligência artificial contando, porque as inteligências artificiais aparentemente estão cada vez mais se desenvolvendo, e se elas vão ganhar consciência um dia nós não sabemos, mas cabe que uma delas conte, como elas hoje já contam histórias para a gente, né? Se a gente liga lá o chat GPT, ou Gemini, ou não sei o quê, e pergunta, me fale o que foi a Segunda Guerra Mundial, ela já te dá um roteiro, né? E no final pergunta, quer que eu conte mais isso? Quer que eu conte mais aquilo? Então, eu falei, faz todo sentido que seja a inteligência artificial contando, inclusive porque no livro a inteligência artificial tem um papel muito importante, que eu não vou adiantar qual é para não dar spoiler, né? E a nossa cultura brasileira, ela teve uma influência muito grande na sua escrita? Eu sempre sou muito atento à cultura brasileira, enquanto jornalista, enquanto escritor, enquanto artista plástico, porque a gente vive numa das culturas mais ricas do planeta, né? Sem querer dizer oba meu Brasil, né? Mas o fato é que a nossa cultura é muito rica, muito diversificada. Cada estado brasileiro é um mundo em si, né? E a gente tem aqui ao nosso, né, como parte do nosso Brasil, a Amazônia, que é uma coisa que a verdade é que o mundo inteiro inveja e cobiça, né? E que eu pensei num cenário que numa terceira guerra mundial, que eventualmente viesse a acontecer, outras potências iam querer tomar conta. Né? Aquilo ali é uma riqueza sem fim, a gente sabe. Então, um dos personagens do livro, que é o Chico, é um rapaz da região amazônica. Ele é um estudante universitário, estuda na universidade pública em Manaus,
ao mesmo tempo, para pagar as contas, ele tem que ser guia turístico, e ele acaba se envolvendo com as coisas lá desse mundo do romance de um ponto de vista de quem é, digamos assim, amazônico, né? Então, essa vida nessa parte gigantesca do Brasil tem muita importância no livro, mas eu fiz um livro, eu procurei contar uma história que é como se tivesse um drone voando de lá para cá. Então, o Chico está lá em Manaus, depois ele está em São Paulo, aí depois acontece alguma coisa noutra parte do Brasil, e aí outro personagem que é de outro país vai acabar no outro estado brasileiro. Eu procurei interligar o Brasil, que é um país muito internacionalizado, digamos assim, né, muito aberto para o mundo, apesar de que não necessariamente os brasileiros olhem o mundo como talvez devessem olhar, né? Talvez eles olhem demais para dentro. Mas eu procurei botar o Brasil e a nossa cultura, por consequência, como esse grande ator global que nós somos, né? Alguns dos principais cientistas do mundo são cientistas brasileiros, que quando vão, seja para Princeton, para MIT, seja para onde for, eles levam essa cultura nossa para lá. Então, a nossa cultura brasileira está muito inserida no livro. E que tipo de reação você espera provocar nos leitores? Yara, antes de mais nada, eu espero que eles leiam o livro, gostem do livro e espero que se divirtam, né? Eu, quando procuro um livro, eu vou atrás do livro para ter um momento de entretenimento, de diversão, para entrar naquele mundo da literatura, né? Que é um mundo alternativo ao nosso. No caso da história da Terceira Guerra Mundial, um mundo que tem clones, que tem drones, que tem corporações muito fortes, que tem resistências cibernéticas, né? Que tem movimentos de resistência, que tem países se enfrentando, que tem conquista do planeta Marte, colonização da Lua, né? Tem essas coisas. Então, eu espero que as pessoas se divirtam, quem venha a ler o livro, e leiam o livro, por favor, e espero também que elas reflitam. Eu acho que todo escritor escreve para fazer a sua tarefa enquanto escritor, enquanto um contador de história, um storyteller, mas ele também quer que as pessoas pensem alguma coisa sobre o mundo em que elas vivem, né? Não necessariamente passar essa mensagem, a mensagem A, a mensagem B, mas ser assim, olha, tá, você entrou nesse meu universo que eu abri para você, espero que você saia satisfeito, mas passa a olhar as coisas com um olhar um pouquinho diferente, não melhor nem pior, mas diferente. Agrega isso como ferramenta de análise do mundo, de observação das coisas. Então, eu acho que é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas se divirtam e pensem um pouquinho nesse mundo fantástico em que a gente vive, fantástico em todos os sentidos e em certa parte, perigoso, né? Porque, como eu estava te dizendo dessa viagem em volta ao mundo, que boa parte do planeta que eu fiz com a minha esposa em 2017, no Brasil a gente tem um privilégio que nós não estamos, pelo menos ainda, metidos nas grandes encrencas planetárias. Né? Nós não temos fronteira de guerra com ninguém, não tem ninguém diretamente cobiçando o nosso território, nós não temos inimigos que vão nos invadir. Isso que é um lado muito bom, nós somos muito privilegiados nesse sentido. Por outro lado, talvez isso deixe a gente meio desligado de que existe um mundo aí fora, que é um mundo fantástico, mas que tem atores que, a qualquer momento, podem dizer: bah, eu vou pegar esse Brasil, vou pegar um pedaço do Brasil, vou fazer, dominar isso, dominar aquilo. Né? Então, é algo assim. Né? Não sei se eu te respondi Respondeu, super. E adequadamente. se a sua inteligência artificial narradora pudesse dar um conselho para a humanidade, qual seria? Yara, no livro, o software de inteligência artificial, o algoritmo, se chama Heródoto. Heródoto é considerado o pai da história, um historiador grego que
foi o primeiro a contar coisas. A gente sabe muitas coisas da antiguidade porque ele resgatou, ele guardou, escreveu isso, né? De povos, uns reais, outros imaginários, coisas que ele ouviu dizer, porque antigamente, né, óbvio, não era fácil. A gente dorme em Belo Horizonte e acorda 12 horas depois em Londres, ou em Pequim, 20 horas depois. Não, qualquer viagenzinha de Belo Horizonte a São Roque de Minas, ali na Serra da Canastra, levava 20 dias, né? Então, eu falei, bom, vamos fazer uma homenagem ao Heródoto e vamos botar o algoritmo com esse nome. E ele se apresenta logo no começo da história, no comecinho, e diz, olha, eu sou Heródoto, um algoritmo de inteligência artificial, e o conselho que eu dou a vocês humanos é não confiem muito na gente, que a gente facilita a vida para vocês, a gente ajuda vocês a resolver muitas coisas, mas a gente também pode dominar vocês, né? A gente tem esse poder, vocês nos criaram, mas a gente pode ser que daqui a pouco a gente não precise mais de vocês para criar, que aliás, como eu dizia, eu sempre fui meio nerd nesse negócio de ficção científica, uma das séries porque eu acho que a ficção científica tem uma capacidade muito grande, a literatura, a arte de maneira geral, mas a ficção científica em particular, de antecipar as coisas que virão. Então, eu volta e meia reassisto a trilogia, os três primeiros, o resto eu não assisto, do grande, aquele filme maravilhoso com o Arnold Schwarzenegger, aquela trilogia que é o robô ciborgue que vem do futuro para exterminar um sujeito que escapou do futuro, então, o Exterminador do Futuro. Se eu não me engano, na terceira parte, uma rede de internet, de computação muito inteligente chamada Skynet, está tomando conta de tudo, né? Então, o que eu estou pensando é a tecnologia a gente cria tecnologia, mas ela acaba se soltando e a ficção científica tem essa capacidade de fazer, de antever, né, o que pode acontecer. Faz sentido o que eu disse, não? Ah, sim, super. E você, qual seria o seu conselho? Se o da sua inteligência artificial seria cuidado, a gente pode te dominar, qual que é o conselho do Justino Pereira? E aí eu escrevi esse livro 2 anos e meio, mais ou menos, da minha vida, ele consumiu, mas eu escrevi esse livro voltado para o jovem de maneira geral, em particular para o jovem que se preocupa com o universo que me interessa. Me interessa a cultura pop, me interessa a ciência, me interessa a ficção científica bastante, né? Me interessa as coisas que estão acontecendo. E eu fiz esse livro voltado para o jovem porque o jovem é o herdeiro do futuro. Jovens como você, a sua geração, os pouco mais novos, poucos mais velhos, vocês são os herdeiros do futuro, né? Vocês têm que cuidar com o que está por aí. Então, o que eu diria é: vocês têm uma responsabilidade muito grande para o que vai acontecer. Eu procuro, nesse meu livro, de forma ficcional, contar uma realidade possível, digamos, um universo alternativo possível. Cabe a vocês trabalhar para que a coisa talvez não vá para lá, vá para um lado melhor. Então, não seria um conselho, seria uma sugestão, uma dica. Curtam a vida é maravilhosa, mas prestem atenção ao que está rolando por aí. Porque às vezes a gente acaba entrando tanto, cada um de nós, na sua própria vida, que às vezes não vê que tem forças maiores que vão moldar, né? Que estão mudando o nosso no mundo, sejam empresas, sejam governos, sejam tecnologias, né? Chat GPT, seja uma inteligência artificial. Essas coisas têm um poder muito grande. Outro dia eu assisti um videozinho, não sei se você chegou a ver, eu tenho certeza que várias pessoas que estão nos vendo aqui viram, que é um foguete da empresa espacial do Elon Musk, que aliás no livro tem um personagem chamado Elon Mars, né? Elon e Marte em inglês, que ele o foguete sobe,
é o lançamento foguete, desse foguete dele, que eu não lembro o nome agora. Ele vai lá alto na atmosfera, desce e ele não se espatifa como no mar ou no chão, como costuma acontecer com os foguetes. Ele desce para perfeitamente num lugar. E eu pensei, bom, parece que eu estou vendo um filme, né? Parece um foguete de ciência, de ficção científica chegando, né, e parando. Então, vamos prestar atenção às coisas. As coisas já estão acontecendo. Essa que é a realidade. Eu amei o seu conselho, só por ter me chamado de jovem, eu já, Claro, claro. já adorei. Tem algo mais que você gostaria de compartilhar? Algum recado para os seus leitores? O espaço é seu. Eu primeiro agradecer a vocês por abrirem esse canal, essa oportunidade para a gente falar do livro que acabou de ser lançado, que está no Amazon Kindle, né, por R$ 49 você compra o livro e lê no seu celular. São mais de 500 páginas de livro, é um livro grande, mas que ele é uma coxa de retalhos, ele é como um folhetim, né? A cada momento acontece uma coisa diferente, os capítulos são muito curtos, eu quis dar agilidade nele, e ele fala da cultura pop, fala da ficção científica, eu faço brincadeira com coisas que existem. O meu recado é: leiam o livro, se gostarem, ponham o seu comentário lá, se não gostarem, ponham também, porque a gente vai continuar escrevendo e isso vai nos ajudar a aprimorar. Inclusive, eu já estou preparando um segundo trabalho que é dentro desse mesmo universo da história da Terceira Guerra Mundial e que mais adiante, Yara, a gente pode até conversar sobre ele se vocês se interessarem. Mas, por enquanto, vamos focar nessa. É uma saga. A história, o romance, História da Terceira Guerra Mundial, é uma saga que eu espero que as pessoas se divirtam lendo. Justino, muito obrigada. A gente que agradece. Com certeza vamos bater esse papo mais na frente. A gente está lendo o seu livro, em breve vai sair resenha no portal. Então, estamos bem empolgados com a leitura. Muito obrigada, pessoal. Leiam a história da Terceira Guerra Mundial, se inscreve no canal e em breve resenha no portal. Obrigada, tchau, tchau.